Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais um encontro para versar nossas aulas, estruturar nossas aulas sobre linguagens. Aqui é a conjuntura de uma aula especial, de um grupo de aulas especiais, sobre tudo que contemplam as obras da FUVEST e da Unicamp que foram alteradas em 2018. Aqui nós temos hoje para o nosso trabalho a discussão de uma obra de altíssimo grau de complexidade dentro da conjuntura da obra de Machado de Assis, o conto emblemático O Espelho. E sobre o que versa esse conto? Esse conto versa sobre uma conjuntura singular dentro da obra de Machado de Assis, inclusive dentro do realismo, que aqui entre nós, dentro dos escritores do realismo, Machado de Assis é o autor que mais se aproxima de uma descrição psicológica, psicanalítica altamente profunda e singular para a época. Para vocês entenderem essa conjuntura, Guimarães Rosa vai construir um conto também, futuramente, tá? Que está dentro do livro Primeiras Histórias de Guimarães, tá? No Primeiras Histórias, aqui no caso Guimarães, tá? Guimarães Rosa vai discutir uma temática semelhante, mas cumpre lembrar que Guimarães Rosa está já num tratamento cuja contribuição existencialista na literatura brasileira está profundamente desenvolvida na terceira geração modernista. Nós estamos falando do século XIX, tá certo? Nós estamos falando do século XIX, conjuntura inicial das percepções introspectivas, e é realmente de uma ousadia sem par e de alto grau de profundidade a percepção de Machado sobre esta temática da inflexão profunda, introspectiva dentro do personagem. Uma particularidade, antes da gente começar a discutir o conto, diz respeito a uma singularidade na obra de Machado de Assis, que eu desconheço autores que consigam fazer isso com a profundidade de Machado de Assis. Ele consegue caracterizar através do externo a percepção daquilo que é interno. Vou antecipar uma visão sobre isso antes de caminhar no conto Espelho e entender como isso também tem a ver com o processo de composição do Machado de Assis. Por exemplo, tem uma citação em Dom Casmurro, brilhante essa citação, de Bentinho, que ele se olha ao espelho e ele afirma: o interno não aguenta tinta. Então ele faz a alusão de que ele pode pintar os seus cabelos brancos, envelhecidos externamente, mas a constituição interna, tá certo, está envelhecida, está distorcida. Essa relação do externo e do interno é o grande eixo de discussão do conto O Espelho, porque tecnicamente vai desenvolver uma teoria, tá? Nós estamos tratando aqui de um conto, não de um romance, uma teoria interna que nós teríamos duas almas, tá certo? Dois elementos introspectivos na nossa, me desculpe, nossa formação de identidade, tá certo? Nós temos uma caracterização externa que remete ao interno, que é uma vivência social, é um ego constituído da identidade social externa, e um interno que nos é natural. Isso aponta para inflexões dentro da psicanálise freudiana, que segue para a psicanálise junguiana, que segue para a psicanálise lacaniana, todas elas de alto grau de complexidade, e um outro salto, que é a discussão do existencialismo sartriano, que sequer existia nessa Constituição de época, tá certo? Estaria mais à frente, e que aponta como Machado de Assis está além do seu tempo. Então vamos fazer as inflexões necessárias sobre esse conto, tá? Aqui um resumo rápido do enredo. É um conto curto, tá certo? A Unicamp tem trabalhado muito mais fortemente com isso, encurtando a aparência de obras, reduzindo-as diretamente, nos remetendo diretamente, que os leitores que tivessem mais profundidade hoje na atual vivência de leitura na modernidade teriam maiores resultados com esses exames vestibulares, tá? Aqui, uma base do que é o conto, é um conto curto, tá? Uma base do que é o conto que você aqui teria a maior parte do enredo, que você leria rapidamente o conto. Aqui nós estamos ilustrando uma redução do processo, tá? Aqui.
4 ou 5 homens conversando e debatendo sobre algumas questões da alma. Essa é a situação inicial do conto. Do universo geral, e um ouvinte, tá certo, distante, silencioso, introspectivo, misterioso, Jacobina, tá certo, conhecido por ser um homem metódico, tá certo, que ele se predispõe a debater, chama-se a voz e se condiciona à posição de palestrante, tá, diretamente dentro da conjuntura daquela vivência que ele está no momento, e vai fazer um relato, tá certo, sobre uma teoria suposta que ele alega de duas percepções de alma, uma externa, como se fossem cascas de uma laranja, e uma interna, tá certo, que a gente vai tentar entender, tá? Ele vai fazer o relato dele, tá certo, na juventude, quando ele é nomeado alferes da Guarda Nacional. Um homem de ascendência bastante pobre, tá certo, que passa a ser mimado pela família e começa a acostumar sua vivência externa dessa relação controversa, inundada da hipocrisia social no nosso entorno, tá? Então ele se envaidece desse processo, tá? A tia Marcolina é uma das principais responsáveis por essa enaltação dessa personagem, colocá-lo no mais alto grau, tá? Mas acontece por um incidente dentro do enredo, tá? Ele relata esse incidente, que as pessoas de dentro da casa onde ele vivia, na casa de tia Marcolina, após ele ser nomeado alferes, se afastam por alguns dias. Ele é submetido a uma intensa solidão, onde ele passa a ter que viver com o seu interno verdadeiro, a sua formação internalizada verdadeira. Aquela que existia e era predisposta à sua essência, olha o quanto isso é existencialista, com Playback, não há essa discussão nesse período, tá? Ou pelo menos não de maneira aprofundada, mas Machado de Assis ultrapassa o seu tempo. Isso se contrapõe à imagem externa que era pré-estabelecida. Então ele vai sentir sozinho porque ele não tem a bajulação no seu entorno, tá? Há um espelho que ele ganha de presente, tá? Um espelho, inclusive, marcado pelo ideário da realeza, que tem uma grandeza simbólica dentro da obra, e que ele se olha nesse espelho, tá, durante esse período de solidão, e vê essa imagem dessocada. Eis quando ele resolve, tá certo, que é possível perceber-se diante desse espelho com a imagem da sua farda patente. E a imagem passa a não ser desfocada, demonstrar a realidade dele compatível externa. É esse grande paradoxo, essa grande dicotomia que fica apresentada na obra. A alma externa, aquela que nos é exigida socialmente, que nos inunda de bajulação e de descrédito, de uma construção não profunda, e realmente a alma externa, tá? Ele finaliza o texto, tá? Dizendo que descobriu que havia duas almas, da essência e da aparência. Aquilo que nos é externo. É interessante que isso desenvolve uma teoria que Machado desenvolve na prática dentro dos seus romances. Ele consegue caracterizar personagens internamente através de objetos externos, é de um brilhantismo singular, tá? E ele realmente, tá certo, ele sai sutilmente dessa conversa, deixando, tá certo, essa dúvida. Outra característica clara, bastante machadiana, terminar a obra em aberto, tá? Isso aparece nitidamente, tá, em Machado, tanto nos romances, quanto nas crônicas, quanto nos contos diretamente, tá? Os hábitos sociais discutidos na época apontam, tá certo, para a importância dos alferes, tá certo, representado pela personagem de Jacobina, tá? Então isso nos remete à importância social, tá? Os personagens envolvidos, tá, são os 5 cavaleiros envolvidos dentro da sala, Jacobina, tia Marcolina. Não há um grande repertório de personagens envolvidos, tá? A caracterização dos 5 cavaleiros não aparece profundamente no texto, tá? Aparece como homens de boa conduta, discutindo moralidades, e de certa forma, nesse sentido, em Machado, há uma hipocrisia, tá certo, patente nas relações evidenciadas dentro desse segmento inicial, tá? Jacobina, tá certo, aqui, para tentar nos remontar a esse processo, é considerado um homem irritante, inteligente, astuto e cáustico, não gosta de discutir e defendia o paradoxo, tá certo? Foi um alferes da época de sua juventude, tinha um aspecto psicológico duplo, quando se descobre suas duas almas na essência.
quem ele era antes de ser alferes e mimado pela família, e a pessoa real, isso que a gente já descreveu claramente. E a aparência que a ele é remetida, certo? Tá? Tia Marcolina é a típica bajuladora, tem o aspecto de uma pessoa boa, mas vive mimando o sobrinho dentro dessa conjuntura. A grande reflexão aqui, para a gente discutir, tá? Para a gente caminhar para nosso fechamento, esse nosso segmento de aula aqui é breve, é a presença de uma alma interna e uma alma externa. Uma coisa que remete ao conteúdo da obra de Machado de Assis como um todo, um cuidado quando vocês lerem uma descrição característica de personagem Machado, ela pode nos remeter na entrelinha, sobre uma característica mais profunda, mais introspectiva, a partir do elemento externo, porque eu quero transcender um pouco o que existe dentro dessa obra em proposta, tá certo? Quero transcender remetendo claramente, tá, que essa reflexão introspectiva é incomum em autores conseguir fazer isso através de elementos externos. A grande contribuição de psicanálise dentro da obra, a questão daquilo que é a formação de uma identidade, de um ego constituído, a partir daquilo que nos é acumulado internamente no plano, entre o plano do id, do superego e a constituição do ego externo. De forma indireta, a primeira alma do conto, tá? A alma essencial está mais próxima do id, tá certo? A alma essencial, representada na suposta teoria de Jacobina, tá certo? E a alma externa está mais próxima do superego constituído, tá? A alma externa, a segunda alma, aquela que está relacionada às representações sociais, tá? Mas essa manifestação do ego, tá certo, está notadamente voltada para a percepção social. E dentro da discussão de Jacobina, essa visão aqui é uma visão distorcida da realidade da personagem, que está marcada pelo tom elogioso que é constituído a personagem. O ego de Jacobina seria a reprodução entre essa primeira alma e a segunda alma. Na teoria freudiana não é bem a caracterização do que é externo, mas aqui eu estou tentando fazer uma adaptação para uma compreensão melhor disso, porque o superego é feito daquilo que nos é cobrado, da constituição das censuras da sociedade e das permissividades. Então a alma externa estaria mais próximo da constituição da teoria da teoria da psicanálise, mas de maneira geral esse conto ultrapassa alguns padrões, trazendo uma discussão introspectiva que nos remete, tá certo, ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, e isso é surpreendente, tá, dentro desse período, tá, a ascensão social de Jacobina que permite, tá, esse processo de identificação social. E finalmente, para a gente caminhar para um fechamento, nos faz alusão de que a farda representa essa casca externa, Então, para a leitura desse perfil de discussão em Machado, nós precisamos nos preocupar com uma questão muito clara da obra machadiana. A gente lê o que está na entrelinha, não na linha. Tá certo? Que essa discussão que ele quer fazer, ele quer nos provocar, na verdade, sobre a discussão da hipocrisia social que vivemos dentro da tentativa de manter acesa a nossa chama da nossa alma externa, diante daquilo que, que as pessoas possam elas possam relacionar a respeito do nosso mundo moderno, tá bom? Avançamos aqui e fechamos essa aula, aguardando vocês para o próximo encontro com mais uma das obras, tá certo? Listadas na nova lista da Unicamp e FUVEST, para fazer algumas recomendações de estudo para vocês e direcionamento. Para fechar, antes ainda, não se esqueçam do conto rosiano, tá certo? O Espelho também, que versa sobre uma temática profundamente semelhante, já num período não correspondente. Pode aumentar a tendência de uma literatura comparada sobre esse eixo, ainda que possa ser incomum, porque essa obra não está listada na lista da Unicamp, mas a proximidade entre os dois textos é razoavelmente algo a ser considerado, tá? Com isso eu fecho o nosso
o nosso contato e aguardo vocês no nosso próximo vídeo sobre essas obras literárias. Um abraço.